Olá, boa noite. Estamos aqui num novo estúdio. É assim, multiforme graça de Deus, né? Estúdio novo aqui. E eu queria compartilhar com você algo do coração de Deus, que Deus tem falado ao meu coração. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Geraldo, da Igreja Ministério, Restauração e Vida, na cidade de Marília, Centro-Oeste Paulista. E que você seja abençoado, porque eu fui muito abençoado quando Deus começou a ministrar meu coração sobre esta palavra. Mas vamos orar um pouco? Vamos pedir que Deus aquiete o nosso coração. Se você quiser, né, você pode pegar em um caderninho com lápis, que eu acho que se fosse você, eu anotaria esses versículos para você declarar sobre a sua vida. Tá bom? Vamos orar? Pai, eu tomo o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, para que o teu Espírito se mova junto com a tua palavra e a vida de Deus se manifeste a quem estiver vendo e ouvindo, Senhor, esse vídeo, Senhor. Que o Senhor abençoe a mim com graça e abençoe os ouvidos de quem ouve, para que a palavra esteja no coração e na mente, apacentando, fortalecendo, curando, salvando, transformando, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente tem sido alvo esse tempo de muitas notícias ruins, muitas perdas, muitas pessoas fechando seus negócios, desemprego, redução de salário, e a gente começa, se a gente não tiver uma boa perspectiva, uma boa expectativa em Deus, a gente pode se deprimir, a gente pode ficar entristecido, a gente pode alimentar a nossa mente só com pensamentos ruins, com sentimentos depreciativos, e a gente pode ficar colocando os olhos em cima das coisas que não aconteceram ainda e esquecer das coisas que já aconteceram. Muitas vezes a gente fica pensando, se preocupando com aquilo que ainda não aconteceu, com as coisas que não deram certo, e esquece de dar o devido valor às coisas que deram certo, às coisas que já aconteceram, às bênçãos de Deus para a nossa vida. E tem um texto na Bíblia que fala a respeito de como a gente se pensa, né? Como a gente pensa, assim a gente é, né? E às vezes eu fico pensando, o que a gente pensa de nós mesmos? O que a gente pensa a respeito de nós mesmos? O que você pensa a respeito de você? Quem você é, né? Como você se sente em meio a toda essa circunstância de pandemia, de situação que a gente vive? Será que você tem esperança ainda? Eu estou me dirigindo propriamente aos cristãos. Você tem esperança? Você tem uma boa expectativa em Deus? Você crê que coisas novas vão acontecer? Que Deus está escrevendo a história? Que algo novo vai surgir? Ou você está com expectativa só de derrota, só de tristeza, de que as coisas não vão dar certo, que com você as coisas são diferentes? Eu quero dizer para você que você nunca está só. Deus está com você, Deus tem algo novo para você. A vida com Deus é novidade de vida. E eu vou falar para você, baseado no que eu vou trazer, o que eu vivi, né? Há tempos atrás eu tive uma esofagite, e a esofagite parece, a princípio, como um ataque cardíaco, né? Ela palpita bem aqui no peito. E eu, sem saber, fiquei achando que estava tendo vários ataques durante o dia, durante vários dias, até eu ir no cardiologista, no gastro, e descobri, né, que era isso, né, e que não tinha nada no coração. Eu fiquei desestabilizado, eu fiquei emocionalmente abalado. Junto com isso apareceu uma crise de coluna muito séria. E aí tudo parecia junto, parecia que aquela situação não ia acabar nunca, né, que eu ia ter que conviver com aquilo o resto da vida, né. Ainda estou em recuperação, vou voltar nos médicos essa semana, mas graças a Deus eu saí daquela crise, né, tanto emocional quanto da crise física. Mas nesses dias, né, principalmente nos dias de crise, Deus me lembrou das coisas que eu sou, das coisas que Ele fez na minha vida. Eu não estou falando só na minha vida particular, daquilo que Deus fez em mim como filho dele, para me alegrar, para me fortalecer, para eu tirar os olhos das coisas que ainda não estavam acontecendo, das dores que ainda não tinham passado, né, da tristeza que estava no meu olhar, no meu coração. Deus estava me estimulando pelo Espírito dele, me dizendo, olha as coisas que você é, as coisas que eu já te fiz, você tem muito mais motivo para agradecer
né, do que ficar reclamando, do que ficar entristecido. Tem muita coisa boa que já aconteceu com você, e eu quero dizer, tem muita coisa boa, vou provar para você que se converteu, que já teve muita coisa boa que aconteceu com você, e por isso devemos estar alegres, por isso devemos ter boas expectativas, porque aquele que começou boa obra em nós é poderoso, fiel para terminar. Então, preste atenção nesses versículos e alimente a sua mente com eles. Deixe o Espírito Santo alimentar a sua mente com eles, porque eles são poderosos para nos colocar no jeitinho que Deus quer que a gente esteja, ainda que aquilo que você deseja não tenha acontecido. Mas vai acontecer. Se é para a glória de Deus, se Deus quer que aconteça, vai acontecer. Não tem quem impeça. Amém? Vamos lá então? Primeira coisa. Deus nos atraiu com amor eterno. Querido, sabe ter uma coisa? Às vezes a gente pensa, a gente se converteu a Jesus, a gente entregou a vida para Jesus, mas foi Deus quem atraiu você e atraiu a mim. Com seu amor, Ele nos atraiu para Ele. Ele nos desejou tanto que a gente existisse, né, nascesse da nossa mãe, do nosso pai, como Ele quis que a gente existisse para Ele, para viver para Ele. Olha o que diz a Bíblia, assim, ó. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal, eu a atraí. Olha que legal, está em Jeremias 31, verso 2 ao verso 3. Foi Ele que nos atraiu por amor. Nós nem sabíamos, estávamos sendo atraídos, puxados pelo amor de Deus, quando chegou o tempo da nossa conversão, quando chegou o tempo da nossa história ser mudada, Deus nos atraiu com amor. Estávamos perdidos como ovelhas sem pastor. Estávamos sem direção no mundo e Ele veio e nos atraiu. Chegou de uma forma diferente em nossa vida. Diz assim, o Salmo 136, verso 1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Dê graças ao Senhor, Ele é bom. Ele é bom com você. Por mais que as coisas não estejam do jeito que você deseja, como eu gostaria de já estar completamente sem dor nenhuma, né? Totalmente recuperado, mas eu sei que Deus está prosperando a sua palavra, a sua graça, a sua bênção em minha vida e na sua vida. Mesmo que eu não esteja vendo agora, Deus está agindo em mim, porque tudo que vem de Deus prospera, começa pouco e vai tomando um vulto maior na nossa vida. Então Ele te atraiu com amor, né? Outra coisa que Deus fez por você foi que Ele enviou Jesus para te salvar. Você sabia que se você fosse a única pessoa viva aqui na Terra precisando de salvação, Jesus teria sido enviado para poder te salvar? Que amor é esse? Né? Como é que pode isso, né? Quanto amor! Deus sempre quis salvar, Deus sempre fez o possível, né? E o impossível, para que a gente fosse salvo, para que a gente não fosse condenado eternamente, para que a gente tivesse uma vida diferente aqui na Terra das outras pessoas. Uma vida diferente no sentido de conhecê-lo, de ter esperança, né, de ter alegria da salvação, porque Deus nos salvou em Cristo Jesus. Olha só que, o que está escrito assim, ó. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando você creu no Evangelho, quando você creu em Jesus, né, você foi feito justiça de Deus. Que é isso? O que será isso? Vamos ler mais um texto? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ele está fazendo uma pergunta, o apóstolo Paulo. É Deus quem os justifica. Não somos nós mesmos, não é ninguém que justifica a gente. O próprio Deus nos justifica diante dele, que importa, não é diante das pessoas. Quem os condenará? Quem vai te condenar? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa fantástica. Eu quero dizer com tudo isso o seguinte, ó. Isso quer dizer que com a morte de Jesus, o preço da vida, da dívida e da culpa e da condenação foi pago. Portanto, todos que creem nele podem desfrutar do perdão de pecados.
Pelos méritos de Jesus, todo que busca a sua justiça é considerado justificado e aceito por Deus. Nós fomos salvos. Nós fomos feitos justiça de Deus. Ou seja, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já imaginou que você foi salvo da condenação eterna? Que você foi salvo do tormento eterno, da morte eterna? Você foi salvo. Em Cristo Jesus, você é visto pelo mundo espiritual como justiça de Deus. Deus é quem te justificou mediante a fé no sacrifício de Jesus. Por causa da fé, porque Ele enviou Jesus, você foi feito justiça de Deus. Eu, cada vez mais, tenho orgulho de dizer, eu sou justiça de Deus. E você também é. Por causa disso, porque Ele enviou Jesus para nos salvar, nos fez justiça de Deus, também em Cristo Jesus fomos separados para Deus, para sermos santos. Santo. Você se acha santo? Talvez você diga, não, porque eu peco, porque eu tenho pensamentos ruins. Quem disse, né, que ser santo é ser perfeito? Tem diferença entre ser santo e ser perfeito. Ser santo é ser separado para Deus. Você é tirado para Deus, você vive para Deus, mas você está num processo de santificação. Vamos ler? O texto diz assim, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em várias cartas, o apóstolo Paulo se dirige aos cristãos daquela cidade, a quem ele está escrevendo a carta, de santos. Você pode dizer, eu sou santo, sou separado para Deus. Não quer dizer que você é perfeito, mas quando você peca, o que a Bíblia ensina? Que você deve confessar o seu pecado, arrependido de Deus, e o sangue de Cristo te purifica de toda a injustiça. Se purifica de toda a injustiça, você é justo. Se você está justificado diante de Deus, você é santo. Olha que coisa tremenda. Você é santo. São Geraldo. Já pensou? Terceira coisa. Deus me tornou seu filho. Antes eu era criação, amada por Deus. Mas quando eu criei no Evangelho, quando Deus, pelo seu Espírito, me convenceu de toda a verdade, de toda a justiça, de todo o juízo, Ele me tornou filho de Deus. Ele colocou o Espírito dele em mim e a natureza de Deus começou a permear a minha vida. Olha o que está escrito. Deixa eu falar para você, se você quiser anotar, né? Os textos anteriores estão em 2 Coríntios 5, 21, que fala da justiça de Deus, e Romanos 8, 33 e 34, que fala que Deus é quem nos justifica. Tá? 1 Coríntios 1, de 1 a 2, fala que o Paulo, né, chama os cristãos de santos. Tá? Bem, vamos ao terceiro ponto. Deus nos tornou seu filho. João, capítulo 1, verso 11 até o verso 13. Diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A todos quanto creram, como eu e você, foi dado um poder, uma autorização, um poder legal de ser chamado filho de Deus. Olha que coisa tremenda, não são todos que têm esse poder, que têm essa autorização. Somente aqueles que receberam a Jesus no coração, que creram na palavra do Evangelho. Aí foi dado esse poder. Diz o texto de 1 João, capítulo 3, verso 1 e 2, é o mesmo autor do Evangelho de João, é aquelas 3 cartinhas lá do final, perto do Apocalipse, também é do João. E ele diz assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Olha, é por amor. Olha quanto amor Deus te concedeu para você chamar filho de Deus. Ele falou, ele creu no Evangelho, ele creu no meu filho, ele se arrependeu. Então, eu amo essa pessoa, né? E ela vai ser chamada minha filha, meu filho. Diz, o que de fato somos, ele diz. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. O que será que está faltando para se manifestar na nossa vida? Deus já fez grande obra na nossa vida, imagina quando a gente for perfeito. Quando a gente se manifestar na terra de verdade, com essa consciência, com essa mentalidade de que somos filhos do Deus Altíssimo. Filhos do Deus que criou todo o universo. É uma mente diferente. É uma mente que pensa coisas diferentes, que se sente diferente, que se vê diferente. Não com arrogância. Mas sou filho de Deus, eu tenho orgulho de ser filho, filha de Deus. Esse nome, esse Deus está sobre mim, cuidando de mim, me protegendo, me guiando. É com Ele que eu faço todas as coisas, é para Ele todas as coisas. Sou filho de Deus. Quero agradar o meu Pai. Consequentemente, por sermos filhos de Deus, nós nos tornamos membros da família de Deus. Você não é sozinho filho de Deus. Você tem irmãos e irmãs, uns que já estão na glória com Deus e outros que estão aqui que você nem conhece, mas tiveram a mesma experiência que você. Aonde você for nesse planeta, você pode encontrar um filho, uma filha de Deus. Olha o que diz Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Ou seja, vocês não são de fora mais, né? Mas são concidadãos dos santos. Olha de novo ele falando. E membros da família de Deus. Nós somos cidadãos de uma família santa. Nós somos membros da família de Deus. Eu tenho meu irmão e minha irmã que tem a mesma experiência que eu, pode, né, ser diferente, com certeza é diferente de mim, pensa algumas coisas diferentes de mim, mas aquele que sabe que Jesus é quem salva, que Jesus é que é o acesso a Deus, que Jesus é o perdão dos pecados, é meu irmão. Quem assim confessa e vive é meu irmão e minha irmã. Eu não estou sozinho, eu estou dentro da família, não é de qualquer um não, família de Deus. Quero dizer uma coisa para você meditar. Claro que temos que amar a nossa família da terra, mas eu quero dizer para você que a família da terra, que a gente ama tanto, se ela não se converter, ela não estará conosco na eternidade. A gente que se dedica basicamente à família da terra e não quer se envolver com a família do céu, com a família celestial, com a família de Deus. E esquece que vai conviver com essa família o resto da eternidade. E já tem gente que só se envolve com a família de Deus e despreza a família da terra. Temos que amar as duas famílias, mas temos que ter em mente que uma pode ser que não faça parte dessa família de Deus e não nos acompanhe na eternidade. Então é bom que você aprenda já a conviver comigo, com seus irmãos, porque você vai nos ver por resto da eternidade. Só que lá vai ser mais fácil, né? Não vai ter defeito, né? Mas aqui vamos provar verdadeiro amor, nos amando, nos suportando em amor. Quando fala de suportar em amor, não está falando de tem que suportar, é ser suporte do irmão em amor, né? Ser a ele ali o ajudador dele em amor, não é suportar em amor. Só de falar assim, já não é amor, né? Paciência. Vamos lá. Consequentemente, como filho de Deus, membro da família de Deus, eu me tornei herdeiro de Deus. Tem uma herança, hein? Agora você se interessou, né? Agora você se alegrou, né? Agora você está felizinho, né? Olha o que diz Romanos no capítulo 8, verso 16 ao verso 17. O próprio Espírito Santo dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você sabe que é filho de Deus. Porque se o Espírito de Deus habita em você, há um testemunho dentro de você dizendo que você é filho ou filha de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Nosso Pai é riquíssimo.
tem herança de todo tipo, herança espiritual, herança material, ele tem de tudo. Então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro quer dizer herdeiro juntamente com Cristo. Já pensou? Herdar as coisas juntamente com Cristo. Você já parou para pensar nisso? Já pensou que coisa maravilhosa é isso? Está vendo quanto valor, quanta honra Deus está te dando? Até agora não é motivo de você se alegrar, mas tem mais. Co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vamos participar da glória do Senhor. Vamos participar de coisas que jamais imaginamos que participaríamos. Coisas lá no futuro, coisas na glória, e podemos participar de coisas aqui na terra, de bênçãos tremendas. Nós vamos estar falando sobre isso. Somos herdeiros, somos filhos, membros da família de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Olha quanta coisa boa que já aconteceu. Quarta coisa, Deus me tornou templo do seu Espírito. Olha que coisa. Você é morada de Deus. Deus habita dentro de você. E sabe de uma coisa? Deus não vai estar mais próximo e mais íntimo de você do que Ele está agora. Ele habita dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Não tem como chegar mais perto ainda. Olha como Deus é bom. Sempre gosto de dizer isso. Antigamente Deus falava com as pessoas. Depois Deus apareceu no meio das pessoas, conversando com as pessoas no meio delas, em Cristo Jesus. Depois que Cristo Jesus subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro das pessoas. Cada vez mais Deus foi se aproximando. E não tem como Deus se aproximar mais. Ele habita dentro de nós. Nós nos tornamos habitação, morada, templo de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que você é templo do Deus que criou todas as coisas? Isso não é uma boa coisa que aconteceu na sua vida? Você entende o valor e o poder que isso tem? Vamos ao texto bíblico? Diz assim, em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmo? Olha aí, você não é dono de você mesmo. Você é guiado por Deus, você é controlado por Deus. Por isso que às vezes você não entende certas coisas de como foi parar ali, como foi parar aqui, como Deus te conduziu assim, porque você não é mais dono de você. Continua o texto, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. A pastora Anelisa pregou esses dias sobre a gente cuidar do nosso corpo. Que o nosso corpo é morada de Deus, é morada do Espírito de Deus. E a gente não pode tratar o nosso corpo de qualquer maneira, senão o enfraquecemos. E aí estamos como que jogando pedra, como que quebrando o santuário de Deus. E tem um texto que diz, ai daquele que tentar destruir o santuário de Deus. Deus vai destruir ele. Não seja você quem faça isso. Outro texto, tem primeiro em 2 Coríntios 1, 21 a 22, diz, ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Às vezes você pensa que é você mesmo, que é a sua determinação, que você é bonzão, você está firme em Cristo, nada te derruba, que a força está em você, eu tenho a força. Não, é Deus quem faz você permanecer firme. Vem dele essa força, viu? Ele nos ungiu, olha, nos derramou óleo, nos derramou autoridade, ele nos ungiu. Nos selou como propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Outro dia eu ouvi um pregador falar que o Espírito Santo habita em nós e que os dons do Espírito são uma amostra da eternidade, das coisas que estão por vir. A gente já pode provar aqui na Terra um pouquinho do que é a eternidade, do que é o poder do Espírito. Já pensou? Na eternidade não vai ter espíritos malignos possuindo ninguém, nem curas de enfermo. Mas a gente já pode viver isso aqui. Deus colocou o Espírito para a gente já viver um pouquinho, esperando a glória que está para acontecer, que está por vir.
Então, você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. Isso é coisa maravilhosa que está acontecendo, que aconteceu na sua vida. Por isso você tem que estar alegre. Olha que coisa tremenda. O que mais? Quinta coisa. Deus me colocou assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. O que é isso? Eu saí de uma posição e agora estou numa posição de autoridade, uma posição de vitória. Olha só, Efésios 2,6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar. Está vendo que é no passado? Não fala que é no futuro. Te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, eu estou assentado nos lugares celestiais. E às vezes quando a gente está passando por certa dificuldade, a gente está muito envolvido com os problemas da nossa vida, como eu estava, muito absorvido com o que eu estava passando, parece que a gente esquece disso. Nós estamos assentados em lugar privilegiado, em lugares juntamente com Cristo Jesus. Você já imaginou isso? Você está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Quem poderá te fazer mal? Às vezes a gente, por esquecer, ou por ignorar, ou por não crer, a gente é alvo de coisas que não deveria, se a gente tiver essa mentalidade 24 horas por dia. Lembre-se disso. Você está sentado em lugares celestiais, em lugares privilegiados em Cristo Jesus. Mais um motivo de se alegrar, mais um motivo de você ter uma expectativa boa de que as coisas vão mudar na sua vida. Porque quem está sentado nesse lugar está garantido a vitória. Lutas sim virão, mas com vitória. Como já tem tido lutas e você foi vitorioso. Você está aqui até agora porque você foi vitorioso. Está vendo como é que a nossa mente precisa estar lembrando, a gente está trabalhando a nossa mente para a gente se sentir, se ver e viver assim? Sexta coisa, Deus me libertou do império das trevas e me colocou no reino do seu Filho amado. Você dá valor a isso? Você entende que antes de Cristo Jesus entrar na sua vida, você estava sob o domínio do imperador das trevas, de uma mente maligna que colocava mentiras em você e que você não tinha como saber que eram mentiras, você não tinha como se defender. Houve um poder espiritual para te tirar espiritualmente do domínio desse imperador das trevas e te colocar no reino do Filho do amor de Deus. Jesus tem um reino dado pelo Pai e nós fomos colocados nele. Nós agora pertencemos a esse reino, nós somos cidadãos celestiais andando aqui na terra. Olha que coisa! Eu sou um cidadão celestial andando aqui na terra. Eu não tenho mais que andar conforme as pessoas aqui. A minha nação é do céu, a minha salvação veio do céu, o meu Salvador veio do céu, o Espírito Santo veio do céu. Eu vou para o céu e depois o céu vai descer sobre a terra para reinarmos com Cristo aqui. Olha que coisa tremenda. Diz assim Colossenses 1, de 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. Eu estou livre, eu sou livre desse ser. Ele não tem mais domínio sobre mim, ele não pode mais me dominar. Eu fui tirado do poder dele, eu fui transportado para um outro reino, para uma outra realidade. É assim que eu tenho que me sentir, é assim que eu tenho que viver. Nos dias difíceis, que o Espírito de Deus se lembra essas coisas. Ou você possa botar esse vídeo, você pode anotar na sua Bíblia e declarar essas coisas. Todos os dias eu declaro essas coisas para mim, de quem eu sou, de como a minha mente tem que funcionar. Mas, por causa disso, estando no reino de Cristo, consequentemente, eu fui feito geração eleita.
Eu fui feito sacerdócio real. Rapaz, moça, eu quero te dizer uma coisa. Você que é de Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, você é um sacerdote e uma sacerdotisa. Eu tenho me atentado para isso. Quando alguém está orando, intercedendo por mim, por uma causa, eu vejo aquela pessoa como um sacerdote diante do Deus Todo-Poderoso, intercedendo, crendo que está intercedendo de maneira correta por uma circunstância, como Jesus oraria. Já pensou? Deus ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração. Quantas coisas aconteceram ou não aconteceram porque você intercedeu, você como sacerdote, sacerdotisa, ministrou diante de Deus, foi no altar do Senhor. E você tem livre acesso a Deus porque Jesus é a porta, é o caminho que te dá ao coração de Deus. Você compareceu como sacerdote, como sacerdotisa de Deus, pedindo por alguém, pedindo por uma causa, pedindo por você. E aquilo aconteceu. E as coisas que não aconteceram? Ou porque você pediu mal, ou porque não é hora de chegar. Eu estou aprendendo com Deus todo dia que há um tempo para todas as coisas. Eu já queria que estivesse totalmente bem, já totalmente, o médico já me liberasse para fazer academia, né? Porque eu perdi peso com isso, quero me fortalecer, né? Não, há um tempo para todas as coisas. Estou falando isso para você agora, mas se fosse uns dias atrás, né, eu ia dizer, mas por quê? Não sei o quê, eu entendo você. Eu entendo, às vezes, você esquecer essas coisas, mas Deus tem me lembrado e me alegrado e me fortalecido. Eu quero isso, meu intuito é te fortalecer, te alegrar com as coisas que Deus já fez na sua vida. Que coisa maravilhosa até agora. A gente às vezes só dá importância a coisas materiais, né? A bênção, um casamento, um emprego bom, um bom salário, né? Um reconhecimento, né? Conquistas, né? Mas Deus já fez tanta coisa na sua vida. Fora as bênçãos pessoais que Deus já fez. Vamos seguir lá. Eu agora sou livre e protegido. Eu pertenço a essa geração eleita, esse sacerdócio real. Sou nação santa. Lembra que nós somos santos? A nação é santa porque Deus é santo. E Ele nos fez concidadãos. Somos de uma nação santa. Somos povo exclusivo de Deus. Deus não divide você com ninguém. Pode, quem quiser ter ciúme, quem quiser competir, nós somos povo exclusivo de Deus. Temos um selo ali, né? O Espírito Santo é como um selo que diz, pertencente a Deus. O sangue de Jesus Cristo, né, é uma marca que diz, pertence a Deus. O mundo espiritual olha para você e sabe que você pertence a Deus. Sabe a nação que você é cidadão. Sabe quando você ministra a Deus que você é um sacerdote da parte de Deus, que é um filho de Deus pedindo ao Pai. Que coisa tremenda, né? O que mais que eu tenho para dizer para você? Tudo posso naquele que me fortalece. Fala aí, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou ler o texto para você para te explicar direitinho o que o Paulo está querendo dizer. Ele, em Filipenses 4, de 12 a 13, ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que ele está querendo dizer? O poder que há em mim, que opera através de mim, o poder de Deus que está em mim operando, eu posso passar necessidade e não blasfemar, e não desanimar da fé, e não me achar que Deus está me abandonando, que essa história de fé, será que é verdade mesmo? Será que está se cumprindo a palavra de Deus? Por que eu estou passando tudo isso? Não. O poder que operava nele fazia com que na hora da necessidade ele não desanimasse. Mas também quando ele tinha muito, quando ele ficava com muita coisa, vamos dizer, se ele ficasse rico, ele não ia deixar que o dinheiro tomasse o lugar de Deus na vida dele. Ele não ia se deixar levar pelo dinheiro. Ele não ia trocar Deus pelo dinheiro, porque aquele mesmo poder que operava no tempo da necessidade também está operando no tempo da fartura. E está fazendo ele entender que Deus é maior do que tudo aquilo. Então é um poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar qualquer circunstância, porque a força vem de Deus. A força vem do Senhor. Eu não sei se o microfone caiu aqui, não? Caiu? Vou ajeitar aqui o microfone. Já está acabando. Então, você pode tudo
naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas. Você pode passar, né? Qualquer situação, essa situação que você está passando hoje, talvez a situação demorada, essa situação familiar, a situação interior, talvez você esteja como eu estava vendo, será que vou ter que conviver com isso o resto da vida? Será que não vai passar? Será que não vai melhorar? Será que Deus se esqueceu de mim? Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus não está fazendo nada. Às vezes a gente está colhendo o que a gente plantou. Eu quero animar você nessa noite. Eu quero fortalecer você como eu tenho sido fortalecido, a ter a mente do Espírito Santo. Porque a mente que tem que prevalecer sobre a nossa mente carnal, a nossa mente terrena, é a mente do Espírito Santo. E a mente do Espírito Santo sabe tudo isso e acredita em tudo isso. Eu faço uma pergunta para você. Você acredita que você é tudo isso? Que Deus te atribuiu esses valores todos? Você acredita nisso? Você se sente assim? Você se vê assim? É assim que eu estou deixando Deus me convencer. E eu não estou falando de não ter problemas, de não vou ter uma outra luta, mas eu quero me comportar conforme essa mentalidade dessas pessoas que creram em Jesus, que são diferentes, que estão assentadas em regiões celestiais, que têm o Espírito de Deus, que são justiça de Deus, né, que foram tirados do imperador das trevas e colocados no reino do Filho do amor de Deus. Me comportar assim, me sentir assim, me ver assim. E sabe o que acontece? A expectativa da gente muda. Temos expectativas boas, porque vemos que aquele que começou a boa obra em nós ainda não terminou. Ele nunca nos deixa só. Quero lembrar isso a você. Esse tempo vai passar. Nós estamos para voltar aos cultos presenciais. E eu tenho orado para que não só no nosso templo ali, mas em cada lugar onde se reúne um servo, uma serva de Deus, um filho de Deus, o poder de Deus se manifeste. Haja um grande poder pela retomada da comunhão, da adoração em público, da congregação dos santos diante de Deus. Eu quero te animar, te fortalecer. Vamos ficar de pé, vamos ter esperança no coração. Essas coisas vão passar e Deus vai fazer algo tremendo em você. É um tempo de despertamento. A igreja no mundo inteiro está sendo despertada. A maneira como cultuar a Deus está sendo diferenciada, está sendo alterada. Mas eu quero dizer para você, você precisa estar ligado a um grupo, a uma igreja. Esse tempo de live é um tempo. A gente pode continuar fazendo os cultos à live, mas você que pode estar no culto, você precisa estar lá, porque há algo diferente que acontece quando estamos juntos lá, que não acontece nas lives. Que se eu tivesse fazendo essa pregação lá no templo, com todos vocês lá, algo talvez diferente estaria acontecendo. Então eu quero dizer para você, esse tempo de live é um tempo necessário, mas é um tempo que vai acabar para aqueles que podem estar lá e devem estar lá. Aqueles que não puderem, vão continuar. Mas não seja preguiçoso, hein? Não acostume com ficar vendo o culto de pijaminha, comendo, né? Não, esteja junto na comunhão dos santos, porque ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Amém? Mas agora eu quero convidar você para orar. Você pode fechar os seus olhos aí, ou ajoelhar, ou ficar de olho aberto, como você quiser. Mas agora, esse sacerdote aqui vai estar intercedendo diante de Deus pela sua vida, para que você seja despertado, para que você seja animado, para que você seja fortalecido e a sua mente pense de acordo com o que diz a Bíblia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pensa e sente coisas que são contrárias ao que Deus fala a seu respeito. E aí você vai dar atenção ao seu sentimento, ao seu pensamento, você vai dar atenção ao que diz a Bíblia ao seu respeito. Essa é a verdade que deve influenciar você. Nem tudo que a gente pensa e sente é verdade, pode ser mentira. E por ignorância ou por incredulidade, podemos deixar essa mentira tomar proporções em nossa vida. Amém? Então vou orar. Pai, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito agora mova em cima dessa palavra, removendo a mentalidade fracassada, derrotada, sem esperança, Senhor. Aquilo que foi roubado, aqueles valores, aquelas honras que o Senhor agregou a gente, que o Senhor nos deu, que foi roubado, que, Senhor, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nesse dia, quem estiver ouvindo, Senhor, quem estiver vendo, Senhor, essa ministração, possa ser retomada
tomada, Senhor, de grande alegria, de grande satisfação, de grande gratidão por tudo que o Senhor já fez em nossa vida, por todas essas coisas mencionadas e outras que não daria mais para ficar colocando, Senhor. Muito obrigado por quem a gente é em Cristo Jesus. Muito obrigado por essa obra maravilhosa, porque somos tua justiça, somos filhos teus, nos orgulhamos disso, queremos andar assim, pensar assim, sentir assim, reagir assim. Vem, Senhor, e quebra toda a fortaleza, toda a mentira, todo o engano, toda a mentalidade que se opõe a isso, Senhor. Quando estivermos fracos, aí que somos fortes. Quando as situações vierem, Senhor, difíceis, que o Senhor nos lembre essa palavra, que possamos declarar ela em fé todos os dias, para sairmos no mundo com a mentalidade de quem somos, com o valor que o Senhor nos atribuiu. Em nome de Jesus. Eu deixo um beijo para você e até a próxima vez, viu? Fique com Deus.